Saudações! Sejam muito bem-vindos ao canal onde comento notícias. Hoje, especialmente, trazendo alguns assuntos importantes a serem debatidos. Questão da decisão do STF sobre a regulação das redes sociais, falando do Marco Civil da Internet. Também tem a questão da Anatel da faixa de 6 GHz. Algumas oportunidades na questão de redes privativas, coisas que foram normalizadas. E também alguns insights importantes para serem refletidos. Sem mais delongas, vamos aos destaques. Olha lá, pessoal, o STF forma maioria para responsabilizar redes sociais por conteúdos ilegais. Pois é, pessoal, a gente lê essa matéria, vem acompanhando e fica se perguntando, até que ponto isso vai impactar ali o provedor de internet lá na ponta, a qual são os responsáveis pelas redes de telecomunicações onde trafegam esses conteúdos. Eu não sei muito, como isso vai funcionar na prática, se são só as Big Techs que realmente irão fazer esse bloqueio de conteúdo. Nós já sabemos que os provedores recebem enxurradas de e-mails, de IPs e sites que devem fazer bloqueio, restringir o acesso a essas plataformas e a esses sites, Até que ponto isso também vai aumentar ainda mais esse tipo de ação por parte da Anatel junto aos provedores, Por conta dessas decisões judiciais. Agora não vai precisar mais de decisões judiciais. Até que ponto os provedores irão se responsabilizar ou vai se impactar também os provedores para o bloqueio desses sites, Então é bom ficar vigilante, para o provedor não ser responsabilizado por coisa que realmente ali não está muito na responsabilidade dele, mas com essa mudança, com a revogação com esse artigo, do Marco Civil da Internet, o que pode impactar de fato ali no dia a dia do provedor da internet. Vamos ficar vigilantes, para o provedor não ser responsabilizado. A gente não sabe como vai ser a dinâmica disso tudo, Então vamos ficar antenados, que é muito importante e o provedor não pode ser responsabilizado por isso. E olha mais, pessoal, a Anatel mantém divisão da faixa de 6 GHz entre móvel e Wi-Fi. O Conselho Diretor rejeita o pedido de anulação feitos por Abrint e a Associação NEL e reafirma a legalidade do circuito deliberativo na aprovação do PDFF e do REDCOM. Pois é, pessoal, nós acompanhamos de perto, o esforço da Abrint e da Associação NEL, para tentar deixar toda a faixa de 6 GB para poder uso liberado sem precisar de licitação, sem precisar de todo aquele rito, que precisa para poder realmente usar essa faixa, esse insumo que é limitado, que é o espectro eletromagnético para a prestação do serviço. E o esforço da Abrint e da ANEL aqui não teve um efeito esperado, A gente teve acompanhando aí esses movimentos, essa luta, Toda a parte de influência junto à Anatel, pareceres, estudos técnicos, tudo isso precisou para tentar sensibilizar e isso realmente não surtiu efeito, O que eu tenho, pessoal, para falar sobre esse assunto aqui? Sendo muito sincero, eu venho acompanhando bastante a luta das associações, referente à melhoria e condições para os provedores poderem realmente, de fato, ter condições melhores, serem mais competitivos, Mas, pessoal, sendo muito sincero, eu acredito que é uma veia importante de ser trabalhada essa questão institucional junto à Anatel, junto aos ministérios, mas, de fato, o que vai surtir algum tipo de efeito aqui é uma articulação no legislativo, junto a deputados e senadores, Porque ali realmente onde acontece o jogo duro e o juro que realmente vai surtir algum resultado e que de fato eu não vejo, Não vejo ali as associações de forma unida fazer algum tipo de trabalho junto ao legislativo, que realmente de fato vai mudar a regra desse jogo aqui e que pode fazer diferença é os provedores conseguirem uma cadeira no conselho diretor. Essa decisão, ela foi tomada no conselho diretor da Anatel. E o que as associações têm feito para conseguir uma cadeira no conselho diretor? A qual o presidente indica e o Senado sabatina. Então é disso que nós temos que falar. Não sejamos ingênuos que um pedido da Anatel, essa questão de um parecer técnico, estudos, isso aí é um complementar. Mas o que de fato vai fazer a diferença é realmente um trabalho, uma articulação política. Se os provedores de fato não entrarem na política, e realmente fazerem o seu dever de casa como as grandes operadoras já têm feito, ou vocês acham que isso aqui foi uma decisão da Anatel que nós vamos seguir, nós vamos fazer isso aqui porque é pro bem da tecnologia, pro bem... Pessoal, isso aqui é uma articulação pesada no legislativo. Não sejamos ingênuos que só um parecer, uma nota técnica, isso vai sensibilizar. Pessoal, o jogo é jogado, pessoal, não sejamos ingênuos. É um desabafo que eu faço, eu vejo ali o esforço das associações para tentar mudar o jogo, mas o jogo é mais pesado. E a gente sabe que é todas as empresas, de seu segmento defendendo o seu aqui, defendendo os seus pares, defendendo os seus setores e
defendendo seus negócios. Se a gente não realmente entender como o jogo é jogado e tomar ações para que isso se torne uma realidade, será cada vez mais difícil e vai ficar cada vez mais difícil também para os provedores e para as empresas do nosso segmento conseguir algo realmente relevante. Sabemos que no Conselho Diretor da Anatel tem 2 cadeiras vagas, né, para ser decididas aí pelo presidente Lula. Ele tem que indicar essas vagas e o Senado vai sabatinar isso. Então, o que de fato as associações têm feito para conseguir pessoas leais e que defendam a pauta dos pequenos provedores nessa cadeira do Conselho Diretor? Então, esse é o apelo que eu faço e é a reflexão que deve ser feita aqui pelo nosso setor. Tá certo, pessoal? E olha mais. Oi Soluções coloca hackers a serviço das empresas. Pois é, pessoal, eu trouxe essa matéria que eu achei interessante, né? A Oi trouxe os hackers do bem para poder identificar vulnerabilidade em suas redes. E aí, realmente, como não vai ter o estrago, porque o hacker já está trabalhando para esse projeto, então ali ajuda as empresas a identificarem essas vulnerabilidades e elas fazem a correção para não vir o hacker do mal e fazer aquele estrago que a gente está acostumado a ver. E aí me veio um insight importante aqui, eu não sei nem se realmente faz muito sentido. Será que a gente não pode montar um time de hackers para poder realmente identificar quem é que faz esses ataques de mitigação aí, prejudicando os provedores? Fica aqui a ideia, né, para a gente poder aprofundar num segundo momento. Como existe a polícia correndo atrás do ladrão, será que o hacker do bem, né, o hacker dos provedores, não pode correr atrás e identificar esses hackers do mal, esses hackers que causam prejuízo, instabilidades, muito prejuízo aos provedores? Então era isso, eu trouxe isso daqui. E olha mais, pessoal, bem legal aqui essa matéria também. Sim, o SIM virtual e chips multioperadoras avançam no mercado brasileiro. Pois é, pessoal, venho falando muito disso, né, da questão aí das redes privativas e como os provedores também podem monetizar nas redes móveis. Essa matéria aqui é uma leitura obrigatória para vocês, provedores, para quem tem interesse, tem estudado essa questão das redes privativas e das redes operadoras virtuais, né, o MVNO. E aqui tem muitas soluções que vem falado, né, tem uma empresa aqui que, olha aqui, ó, entre os lançamentos, a nova MVNO apresentou chips NeoMulti. O primeiro permite a alternância automática entre as operadoras Vivo, Claro e TIM, né? Então, assim, poxa, você tem um chip que você consegue navegar nas 3 redes das 3 operadoras e isso realmente diminui muito ali você ficar sem sinal, porque sempre algum operador é melhor em algum lugar. Acompanhamos muito essas discussões e o pessoal fala, poxa, mas essa operadora é melhor em tal região, essa segunda operadora B é melhor na outra região. E nesse caso aqui, ele conseguiu colocar um chip só que ela navega nas 3 operadoras. Olha que solução, hein, pessoal? E com isso você pode desdobrar para a internet das coisas. E aqui fala, é uma solução bem legal, que aí você pode desdobrar para a questão de automação industrial, meios de pagamento, sensores como rastreamento e soluções críticas, né? Vou deixar essa matéria aqui para leitura. Eu deixei aqui um especial aqui pro final desse vídeo. Vocês têm que acompanhar até o final, porque eu vou deixar a cerejinha do bolo até lá. Não deixa de se inscrever no canal e de deixar o like, tá certo, pessoal? E olha mais, Grupo Oi faz vídeo monitoramento em rodovias com 4G da TIM. Pois é, pessoal, mais uma solução de redes privativas. Isso aqui não é exclusivo somente para as operadoras, os provedores também podem montar esse tipo de solução. E olha aqui, mais uma solução que eu falo que, né, o mercado já deixou mais de um sinal que essa questão das redes privativas e soluções proprietárias aqui com as redes móveis está no auge. Olha lá, PWS, Internet das Coisas, IoT agrega LoRaWAN em solução de rastreamento. Então, mais uma solução usando redes privativas. Qual o sinal que os provedores esperam mais para poder agregar isso e monetizar isso em suas redes? Não é verdade, pessoal? E olha mais, 95 milhões de fiscais vão pressionar os provedores informais, diz o Rodrigo Schuch, meu xará aqui, o presidente da associação NEL. Eu acredito que o cerco realmente esteja se fechando ali para os provedores que não estão informais ou estão de forma ilegais, né? Que não declaram as informações para a Anatel, faz muita sonegação. Esse tempo tá acabando, né? Ele fala 95 milhões de fiscais e como se dá isso? Não vou deixar a matéria aqui para vocês aprofundarem, mas o que ele fala muito é porque na reforma tributária, pessoas vulneráveis ou que têm uma renda mais baixa, que estão no CadÚnico, elas vão precisar, para as empresas de telecom ter o cashback, o benefício fiscal, essas pessoas deverão notificar essa nota fiscal, né? Vão ter que declarar essa nota. E aí, realmente, essa parte sombria que não declara pode aparecer ali no final das contas, né? Que essas empresas que não declaram nesse cruzamento de informações, realmente vai aparecer. E aí, os provedores vão ter que se adequar na marra, né? Muitos desses provedores podem tomar uma rasteira e não sabem de nem onde vinha essa pernada. É realmente importante dos provedores começarem a se adequar
melhorar, né? A Anatel também já tem uma frente de trabalho para poder identificar esses provedores que não enviam as informações e sonega muita coisa. Já falei disso anteriormente em outro vídeo. Então é bom os provedores começarem a se organizar nessa questão, esses que não são organizados, é claro, e que também causam distorções aqui nas políticas públicas adotadas pela Anatel, que não contam com essas informações desses provedores, de onde eles estão, com qual tecnologia eles estão, e atrapalha muito nessa questão também. E fica esse apelo aí também, pessoal, vamos ficar antenados, porque isso daí pode impactar, tomar multa e até perder a licença aí da Anatel. E olha mais, pessoal, a Anatel acolhe a proposta da Connex e altera o manual do RGC, trazendo à tona aqui de novo essa questão do RGC, porque a partir do dia 1º de setembro vão mudar as regras. Todos os provedores deverão mudar os seus contratos com seus usuários finais, porque o Regulamento Geral do Consumidor vai trazer novos insumos, né, contratuais, regulatórios, então tudo isso deve ser adequado. Eu já quero me deixar à disposição aqui do setor e dos provedores para tirar dúvidas em relação a isso, como isso se dará. O provedor não ser pego aí de surpresa a partir do dia 1º de setembro, então já tá logo ali, nós estamos aqui no meio de junho, né? Julho, agosto, setembro, 2 meses e meio já para você organizar a casa e não ser pego de surpresa. Se precisar de ajuda, nós estamos à disposição. Em especial aqui, ó, mudança evita suspensão do serviço em caso de omissão do consumidor e veda fiscalização automática e migração de plano. Tudo isso vai ser alterado no contrato com o consumidor, tanto pessoa física ou jurídica. Me chame se você tiver dúvida. E olha mais, pessoal, Open Gateway e redes privativas vão aproximar teles e bancos. Pessoal, trouxe essa matéria aqui, que é uma matéria que eu achei muito interessante, né? Relevante para ser refletida entre os provedores. Falando aqui toda essa questão do Open Gateway, eles têm APIs onde concentra todo o banco de dados das teles e bancárias. Pessoal, esse banco de dados contempla todas as pessoas, né? Quem conhece esse cidadão que não tem, no mínimo, uma conta no banco ou um aparelho móvel, né? Então, realmente é uma base de dados gigantesca, acredito que de toda a população nacional, né? E aí, com isso, eles vão fazer uma sinergia de um trabalho em conjunto para poder evitar fraudes, né? Realmente tem muita coisa aqui. Eu vou deixar essa matéria aqui, né? Porque é uma matéria relevante e que tem muitos, vamos se dizer, tem muita coisa que pode acontecer com essa base de dados gigantesca do setor bancário e de telecom. E olha mais, pessoal, fusões e aquisições em telecom caem no primeiro trimestre. Pois é, pessoal, a gente vem acompanhado essas fusões e aquisições, muitas notícias de grandes grupos sendo adquiridos, né? Ou então fazendo fusões, e a temperatura do mercado, essa empresa KPMG, ela falou que realmente tem diminuído esse tipo de transação, mas a gente sabe que tem muita carteira pequena que está sendo adquirida por provedores maiores. Vamos ficar antenado como que está sendo a temperatura do mercado de fusões e aquisições. Pessoal, backhaul com Wi-Fi 7 pode ser alternativa ao 5G dedicado de Cisco. Pois é, eu trouxe essa matéria aqui da Cisco. O Red aqui, o Martin Landry da Cisco, né? Ele trouxe alguns insights interessantes de alternativas, tanto de tecnologia como de modelo de negócio. Eu trouxe aqui para vocês, né? E ele trouxe aqui, ó. Acontece que, em paralelo à adoção do Wi-Fi 7 como forma de comunicação direta entre dispositivos, a Cisco aponta o modelo Ultra Wireless Backhaul utiliza rádio de transmissões em frequência de Wi-Fi 7, mas para criar uma rede dedicada, e é possível ter controle sobre o desempenho de níveis de latência, outros parâmetros essenciais, aplicação de conexão entre máquinas e aplicações dedicadas. A aposta também é que o Wi-Fi 7, com dois fenômenos, acontecem em paralelo. Do lado das operadoras, ganha-se possibilidade de off-road Wi-Fi, ou seja, a operadora ela pode fazer um handover entre a operadora móvel e o Wi-Fi, né? E isso é que é a solução que ele está trazendo. Pensa, você que tem uma rede privativa, colocando aqui num cenário que pode ser aplicado pelos provedores. Dentro de uma rede privativa, você pode fazer um handover para dentro de uma rede Wi-Fi do seu cliente. Pensa nisso, né? Você não precisa desconectar o seu cliente. Quando o seu cliente sai da sua rede privativa e vai para dentro do escritório ou da casa dele, ele faz esse handover automático. Olha que legal, pessoal. É uma solução que eu achei bem legal. Olha outra também que ele trouxe, né? ISPs e teles têm oportunidades com inteligência artificial e segurança, aponta Cisco. Outra coisa aqui que vem muito do apelo que a gente vem falando aqui, vem abordando muito nessa questão de inteligência artificial, e ele traz aqui também uma questão dessa. O diretor de Cybersecurity para a América da Cisco, que é especialmente verdade em países que o mercado de conexão à internet está pulverizado, que é o caso do Brasil, América Latina e mesmo nos Estados Unidos, onde players locais de cabo têm um papel importante
importante. Em conversa com esse noticiário durante esse evento foi em San Diego, nos Estados Unidos, destacou que o impacto da visão das CISO para uma integração maior entre segurança, inteligência artificial e rede num cenário latino-americano. Quando a conectividade é oferecida para múltiplos atores, a rede fica mais complexa e todos precisam estar na mesma página. Mas a boa notícia é que vimos uma preocupação em todos os níveis da empresa hoje. Ele diz em referência aos ISPs e grandes operadores, seja. Vou deixar essa matéria aqui porque realmente esse case, ou de inteligência artificial, segurança e conectividade tem que andar junta para os ISPs. E a Cisco tem dado excelentes insights para convergir tudo isso numa cápsula só, entregar um serviço agregado maior. Essa matéria aqui é leitura obrigatória para vocês, provedores. E olha mais, pessoal, Claro amplia programa de energia solar e já tem 80% dos clientes no Rio Grande do Sul com energia limpa. Pessoal, trouxe essa matéria falando de energia, né? Eu acho que é uma matéria, é um assunto bem mais abordado nessa questão, né, de energia. E eu falo mais, pessoal, no ano que vem, o mercado de energia ele vai se abrir, ou seja, as indústrias de energia, produtoras de energia, vai poder vender para o mercado consumidor final, B2C, né? E eu vejo com bons olhos agregar serviço nessa questão de usina de energia junto com conectividade, que são dois serviços que são essenciais para qualquer empresa e pessoa, energia e conectividade. Então, pessoal, veja com bons olhos agregar alguma coisa nesse sentido também, tá certo, pessoal? E olha mais, sistemas multiagentes em telecomunicações. Pessoal, vinha falado muito nessa questão de sistema multiagente. Nós temos um grupo, né, de inteligência artificial aplicado diretamente para provedores de internet. Quais soluções devem ser feitas, né? Tem soluções de atendimento, soluções de cobrança, atendimento a clientes, N1 já fazendo teste também, tudo isso com inteligência artificial, né? E aqui ele fala mais coisas, cibersegurança, nuvem, internet das coisas, né? Então tudo isso pode ser feito com multiagente. Cada agente de inteligência artificial trabalhando em cada área do provedor e trazendo benefício de produtividade e escalando, melhorando a qualidade do serviço. E aí eu quero saber, provedores, vocês já têm adotado inteligência artificial dentro da operação de vocês? Entendo sim que isso é um caminho sem volta. Todas as operadoras deverão, para aumentar ali sua competitividade e produtividade, deverão implantar. Deixei aqui essa matéria que eu acredito que nós devamos fazer reflexões sobre essa questão da inteligência artificial, que estará cada vez mais presente no dia a dia, tanto das empresas como das pessoas. E para finalizar, pessoal, olha lá que legal essa matéria aqui. Experiência do cliente supera preço como fator de fidelização. Pois é, pessoal, a gente sabe que muito do nosso setor, né, muitas pessoas reclamam dessa guerra de preços, né? Pessoal, como é que as contas fecham cobrando aí um ticket médio de R$ 49,90, R$ 59,90, R$ 69,90, a conta não fecha. E aqui tem um estudo que veio realmente para falar de experiência do cliente e que o preço não é o mais importante no final das contas, e sim a experiência do cliente. Vou deixar essa matéria aqui como é obrigatória para fechamento do vídeo de hoje, para falar que a experiência, o que você tem feito para encantar o seu cliente. Com essa pesquisa mostra, né? Ele está interessado no atendimento, na entrega e não no preço. Tá certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Agradeço a todos aí pela força que receba. Não esqueça de se inscrever no canal, é importante. Deixa aqui um like aí para esse vídeo realmente chegar para outros provedores e ele entender aqui que o nosso trabalho é para realmente amadurecer o nosso setor e nós crescemos no sentido virtuoso. Um grande abraço, um bom final de semana e até mais. Valeu!